Unidade 1, Identidades, Diversidades e Direitos Humanos. Aula 3.2 Conteúdos: o feudalismo, a sociedade, o clero, a nobreza, os trabalhadores. Habilidades: identificar como estava dividida a sociedade medieval, compreender a estrutura do sistema de servidão, com destaque para a cobrança de impostos sobre os servos. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, que fala sobre o feudalismo, não é isso? Então a gente vai aprofundar agora falando da sociedade feudal. A professora trouxe para nós aí como que está estruturado, né, os feudos, e agora a gente vai trabalhar especificamente, ela também trouxe a questão da economia. E nós vamos agora falar da sociedade, como que está estruturada a sociedade feudal. Lembre-se que nós estamos saindo de um modo de produção escravista, né, onde a força de trabalho e a produção era feita pelos escravos, e estamos no processo de forjamento, aí, de fazimento de uma nova sociedade, de uma nova organização social, que é o chamado feudalismo. Então, a sociedade feudal, ela é uma sociedade estamental. O que é isso, professor? O que é essa questão de estamental? Estamental significa dizer que ela está dividida em estamentos, ou ordens, ou grupos. Então, a sociedade feudal, ela estava dividida dessa maneira. Nós falamos aí da estratificação social, como que se estrutura a sociedade para poder sobreviver, né? Então, uma sociedade se organiza para poder sobreviver. Antes, como é que ela sobrevivia? A partir da mão de obra e do trabalho escravo. Agora, o trabalho é feito pelo servo. Então, a sociedade feudal, ela é estamental, certo? Então, nós vamos ter esses grupos que estão divididos em estamentos, né, com relação ao domínio do grupo superior, as pessoas que estão acima dos outros, sobre os inferiores, né? Clero, nobreza e servos. E no sentido horizontal, entre os membros desse mesmo estamento, que é a suzerania e a vassalagem, certo? Então, existe dentro da sociedade feudal as relações sociais de produção do feudalismo, elas são relações chamadas de vassalagem, isto é, existe aí uma certa fidelização, né, e dependência entre os nobres. O rei, né, e é o grande senhor feudal, que distribuiu as suas terras, como nós vimos nas aulas anteriores, para os condes, os marqueses, né, que depois se tornaram os grandes feudos. Então, essa questão da sociedade. Então, a posição da pessoa era determinada pelo nascimento. Isso, você nascia nobre e você nascia servo. Então, você não podia... A mobilidade social nessa sociedade, ela era bastante difícil. Não existia mobilidade, professor? As pessoas não podiam sair de um estamento para outro? Podiam, porém, era muito difícil. Só quando acontecia, por exemplo, que você se tornava, por algum ato guerreiro, e você se tornava um cavalheiro, então você podia sair de uma situação, mas era muito difícil. Então, você sempre ia estar naquele lugar social onde você nasceu, certo? E isso era, como a professora falou no início, a professora Pet, que a própria ideologia, né, criada pela Igreja Católica, ela vai fazer com que as pessoas se sintam e se percebam nessa situação. Elas diziam, uns nasceram para governar, outros nasceram para guerrear e outros nasceram para trabalhar. É isso? Uns nasceram também para orar. Então, era o clero, aqueles que oravam, e os que trabalham. Então, era assim que se formou, foi assim que Deus quis a sociedade, e Deus, então, formou a sociedade dessa maneira. Então, nós vamos ver, então, como que cada estamento, qual era cada estamento dentro dessa sociedade agora, certo? Vamos lá. O primeiro é o clero.
O que é o clero? A professora já explicou para nós. É o pessoal que faz parte da igreja, não é isso? Da igreja católica. Então, aí, dentro do clero, nós vamos ter o Papa, né, que funciona como se fosse um rei, né? Também a igreja católica era uma senhora feudal, ela também tinha terras, que ela também distribuía para os seus servos. Nós temos os cardeais, que são aqueles que estão mais próximos do Papa, que estão ali na administração da Cúria Romana, não é isso? Depois nós temos os bispos, temos os abades, esses aí formavam o chamado alto clero, aqueles que estavam acima dos demais, né? O alto clero. E embaixo desse nós vamos ter os padres, né? os sacerdotes das paróquias, que eram o chamado baixo clero, os monges e os padres que eram baixo clero. Então, os mais pobres, aqueles que tinham menos posse, né? Desculpa aí. Então, através da religião, exerciam maior importância simbólica na formação ideológica, moral e social, né? Então, a religião servia para manter a sociedade calma. Ninguém ia querer se revoltar contra os nobres, contra a vida que viviam os nobres. Por quê? Porque Deus criou a sociedade dessa maneira. Então, eu nasci para ser servo, eu vou ser servo. Eu nasci para ser padre, clero, eu vou ser padre, eu vou ser bispo, então eu vou estar lá orando, né? Rezando pelos demais. E o outro nasceu para governar. Então, é o rei, né, que vai governar. Então, a sociedade funcionava dessa maneira. E quem que mantinha a sociedade dessa forma? A igreja, com a sua ideologia, não é isso? Dizendo, olha, gente, a gente precisa trabalhar, nós temos que respeitar os nossos governantes, nós temos que orar por eles. Sabia disso? Parece que até um governo aqui já no Brasil ultimamente instituiu o dia de oração pelos governantes, vejam lá. Então a Igreja Católica lá na Idade Média fazia isso. Então precisamos orar pelos nossos governantes, precisamos respeitá-los, por quê? Porque eles são representantes de Deus, foi Deus que colocou eles aqui. Então nós temos que simplesmente aceitar essa situação, não é isso? Então a sociedade se mantinha tranquila, ninguém ia questionar. Quem é que vai questionar, mas por que eu sou servo? Ninguém questionava isso, por quê? Porque era uma situação querida por Deus, né? A igreja trazia nas suas missas, nos seus sermões, né? Os padres, os bispos, diziam isso, ensinavam isso para as pessoas, e as pessoas então introjetavam nelas essa ideia. Então ninguém ia se questionar da situação em que viviam, certo? Então a Igreja Católica, ela vai ter um papel fundamental no processo de formação e de manutenção da sociedade feudal. Lembra que a professora falou no primeiro momento? Exatamente isso, olha aí. Então a Igreja Católica era a instituição mais rica, né, em um tempo em que a terra era a principal medida de riqueza. E a Igreja Católica tinha 1/3, né, das terras da Europa Ocidental. Vejam lá, é muita terra, né? Então a Igreja Católica era poderosa. Lembra lá na imagem que a professora mostrou para vocês? Quem que coroava o rei? Quem coroava o rei era o Papa. Então o Papa, a igreja está acima, então ela tinha um poder até maior que do rei. Por quê? Porque era a igreja que coroava o rei. Então vejam lá o poderio que a Igreja Católica tinha nessa época, no momento da sociedade feudal. Então era a sociedade do momento. O outro segundo estamento da sociedade. Nós temos o clero e nós temos a nobreza. Então a nobreza era composta pelos reis, né, senhores feudais, que eram aí os condes, os duques, os marqueses, os viscondes, os barões, né? E o clero também estava dentro o alto clero estava dentro da nobreza. Então aí nós temos os suceranos e os vassalos, né? Então aqueles que têm mais terra, doam as suas terras. Os suceranos dão as suas terras para os vassalos, que distribuem para os servos.
Então o grande sucerano era o rei, né? O grande sucerano. E aí ele ia distribuir as terras dele para os seus vassalos, que aí distribuíam dentro dos seus feudos para os servos, que iam trabalhar, que iam produzir, que iam fazer a sociedade andar, né? Que iam fazer a sociedade funcionar. Não é isso? Essa nobreza morava em castelos fortificados, né? Detinham a posse das terras e dentro delas exerciam autoridade sobre as leis, sobre as moedas e sobre os impostos. O feudo, a professora falou no primeiro momento, ele era autossuficiente. Dentro de um feudo você produzia tudo que você necessitava para a sua sobrevivência. Ali tinha o alfaiate, que fazia roupas, né? Tinha o ferreiro, que fazia as ferramentas, as enxadas, as fechaduras, né? Tinha os sapateiros, que faziam os sapatos, as botas. Então nós tínhamos tudo ali e funcionava tudo dentro daquele feudo. Você tinha tudo que você necessitava para a sua sobrevivência, né? Muito bem. Então vejam lá, assim estava, até o rei tinha, o senhor feudal era ele também que determinava as leis, ele tinha aí a sua moeda de troca aí dentro do feudo e também cobrava impostos, né? Cobrava os seus impostos, como nós vimos, e a gente vai também aprofundar mais essa questão dos impostos aqui nessa aula. Então, para manter seu domínio, né, o senhor feudal valia-se do monopólio das armas, pois sua função social era defesa e proteção, né? Havendo os cavaleiros e código de ética que misturava honra, virilidade, violência, levando a igreja a orientá-los para canalizar suas forças ao combate aos infiéis. Quem eram os infiéis? Aqui no caso, os muçulmanos. Então, o cavaleiro era alguém revestido de poder, né? Poder também divino, né? De armaduras. Tinha todo um ritual, né? Para você se tornar um cavaleiro. E embaixo da pirâmide da sociedade nós temos aí os trabalhadores, que eram cerca de 80% da população de um feudo, né? Era formado pelos trabalhadores, pelos servos, formada por camponeses, servos da gleba, vilões, pequenos artesãos e escravos. O professor, tinha escravo no feudalismo? Tinha, só que de forma diferente do que nós conhecíamos no escravismo, né? Que era a força de trabalho daqueles que produziam. E o servo da gleba? O servo da gleba era aquele que trabalhava lá nos mansos, como nós vimos lá, nos mansos, né? Nas terras, nas divisões dos feudos. Eram aqueles que trabalhavam aí na terra, que produziam, que trabalhavam tanto na sua gleba, como davam os 3 dias de serviço também na terra do senhor feudal. E os vilões? Os vilões eram trabalhadores livres, não presos à terra, né? Alguns camponeses tinham pequenas propriedades, que eles chamavam de terras alodiais, e em tempos de guerra entregavam aos nobres em troca de proteção. Então, esses aí eram os chamados vilões. Também foi eles que constituíram as vilas, que mais tarde vieram dar origem aos burgos, né? As cidades. E os escravos? Quem que eram os escravos? Trabalhadores que podiam ser vendidos, trocados, doados ou punidos. A maioria fazia serviços domésticos nas habitações dos senhores. Então, diferentemente daquela mão de obra que nós tínhamos no escravismo, certo? No primeiro momento, nós vimos aí a sociedade estamental, né? Sociedade feudal, uma sociedade estamental, constituída por nobres, pelo clero, pelos servos, né? Os nobres, aqueles que governavam, né? O clero, aqueles que estavam responsáveis pela a oração, pela parte da ideologia moral, né? E os servos, que eram a grande força de trabalho da sociedade feudal. E aí nós vamos continuar falando dessa sociedade, agora falando dos impostos. Vamos ver como é que essa sociedade era uma sociedade que pagava impostos. Como é que você ia sustentar
a igreja, né? Como é que você ia sustentar o rei, a nobreza, com todo aquele seu aparato, com toda o seu luxo, né? E aí as suas mordomias, né? Falando assim, como é que você ia sustentar se não fosse cobrando imposto de alguém? Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Essa riqueza tem que sair de algum lugar. E ela saía então de onde? Ela saía dos servos, dos trabalhadores, daqueles que constituíam 80% da sociedade feudal, era constituído pelos trabalhadores, aqueles que trabalhavam principalmente a terra, né? Existiam outras atividades de trabalho, mas a força maior de tudo era a terra, porque essa sociedade era uma sociedade, como a professora falou para vocês lá no começo, era uma sociedade rural. Nós tínhamos a ruralização aí do processo do feudalismo, não é isso? A sociedade tinha voltado para o campo, para o trabalho na terra, para a produção agrícola, é isso? Vamos então agora ver quais eram os impostos e as obrigações feudais. Então veja, falamos que aí a sociedade feudal era uma sociedade que estava fundamentada na questão da fidelidade, né, das relações de fidelidade, nas relações de servilismo, né, mas existia, para que isso acontecesse, tinha para essa proteção que era dada aí para os servos, para os próprios vassalos que os suceranos davam, não era de graça, isso aí tinha impostos. Então veja, em troca da proteção e do direito de uso da terra para seu sustento, os servos tinham várias obrigações e pagavam muitos impostos ao senhor feudal, havendo 3 impostos que eram básicos e outros tantos que variavam de feudo para feudo. Como nós vimos, os feudos eles eram entidades autônomas, né? Esses feudos não tinham, todos os feudos não tinham a mesma forma de organização. Então, existia uma organização que era mais ou menos geral para todos, mas aí de acordo com cada senhor feudal, ele ia instituir a sua organização à sua maneira. Então, o primeiro imposto básico que se pagava era, a professora já deu uma pincelada no início da aula, nós vamos ver aí a corvéia, né? O que era a corvéia? Era a obrigação de trabalhar de graça para o senhor feudal alguns dias da semana, geralmente 3 dias. Então, veja, vocês viram lá como estava organizado e dividido o patrimônio lá, a terra, né? Então, tinha lá o espaço comunal, onde todos trabalhavam, existia a parte do senhorio, né, do senhor feudal, né? E existia ali os bosques, as florestas e tal. Então, essa corvéia significava, você tinha que tirar da tua semana de trabalho, 3 dias deles você tinha que dar de trabalho para as terras do senhor. Você tinha que ir lá plantar cevada, plantar trigo, plantar milho, plantar batata. Então, você tinha que trabalhar na terra dele. E tudo que você produzia ali naquela terra era 100% do senhor, né? Então, era chamada de corvéia. Guarde aí essa palavra, esse era um tipo de imposto. O segundo imposto era a chamada talha. O que era a talha, professor? Era a obrigação de entregar para o senhor feudal 50% do que você produzia na sua terra, naquela terra lá que ele tinha cedido para você. Olha, você tem essa terra aqui, vou te ceder esse pedaço de terra, só que trabalhando aqui no meu feudo, você vai ter que trabalhar 3 dias para mim, totalmente de graça, sem ganhar nada. E tudo que você produzir na sua terra, lá no seu pedaço de chão, 50% é meu. Olha lá, né? Ficando somente com os 50% para o servo, né? Onde deveria tirar para pagar outros impostos e para a sua subsistência. Então, na realidade, o que ficava para o servo? Praticamente nada, não é isso? Praticamente nada, porque ainda tinha que tirar para a sua subsistência e também para pagar os outros impostos. E o terceiro grupo de imposto era as chamadas banalidades.
Sabe o que é a banalidade, não é isso? Que era banal, ali era o corriqueiro. Então, como é que se dava aí a banalidade? Pagamento em produtos pelo uso de fornos, moinhos, prensa, celeiro, tonéis de fermentação e outros instrumentos e equipamentos do feudo, que eram recursos do senhor feudal. Então, vejam lá, você estava realmente amarrado, né? O pobre do servo estava totalmente amarrado aí com o senhor feudal. Ele não era escravo, mas também não era um cara que vivia lá muito bem, né? É tanto que a expectativa de vida nessa época era muito baixa, as pessoas morriam muito cedo, porque trabalhavam muito e viviam em condições indignas, né? Condições, as suas casas eram, né? Sabem que essa região era uma região aí muito fria, né? E as pessoas viviam em casebres, moravam em casebres, como a gente pode perceber lá na primeira aula, não é isso? Então vejam lá, as banalidades. Por exemplo, você produzia trigo, mas você não podia construir um moinho para você. Você tinha que moer o trigo, fazer a sua farinha aonde? No moinho do Senhor. Você produzia o trigo, você precisava de comer pão, mas você tinha que moer o trigo no moinho e fazer o pão no forno do senhor feudal. Estava lá, o forno era para todos. Ninguém tinha o seu forno particular em casa, era proibido. Ninguém podia. Assim como era proibida a caça, né? Que a professora falou lá na floresta. Só os nobres podiam caçar. Então vejam como que tudo levava para que as pessoas ficassem ali atreladas, né, ao senhor feudal. Mesmo eles sendo livres, entre aspas, né, eles não eram escravos, eles não eram propriedade do senhor, porém, eles estavam ali atrelados, amarrados às condições que eram impostas a eles pelos impostos. Vejam lá. Então, essa é uma questão dos impostos que eram aí colocados para os servos, né? Então, todo mundo estava ali. Claro que existia uma cadeia, né? O servo pagava para o senhor feudal pagava para o seu sucerano, o sucerano pagava para o rei. Então existia todo, e a igreja também, que era uma senhora feudal, também recebia, né? Recebia os impostos. Então vejam como é que funcionava aí a sociedade. As pessoas realmente viviam aí em condição muito delicada, muito, muito difícil, né? A vida nessa sociedade. Certo? Muito bem. Então, haviam outros impostos e obrigações, como, por exemplo, captação. A captação era pago anualmente por cada pessoa viva. Então, todo mundo, porque a palavra captação vem de capta, que é cabeça, né? Então, o rei cobrava por cabeça de pessoas que moravam no seu feudo. Então, a captação. Ele recebia pelas pessoas que moravam lá. Fazia o censo e aí cobrava. Tostão de Pedro. Tostão de Pedro era 10% de tudo que você produzia ali para a igreja, né? Para a manutenção das capelas, porque todo feudo tinha capela, tinha o capelão, aquele padre que tomava conta lá, que fazia as missas, os batizados, os casamentos. Era o dízimo, né? 10% aí é o dízimo. Taxa de justiça, pago se precisasse de julgamento sob o comando do senhor feudal. Então você tinha uma briga lá com um vizinho, com um outro servo e tal, a discussão, você tinha que resolver esse problema. Como é que você fazia? Você ia lá com o senhor, mas você tinha que pagar o imposto, é chamado de taxa de justiça. Vejam lá. Então, de todo jeito, você estava amarrado aí na vida. Albergagem, né? Albergagem, obrigação de dar abrigo e alimento para o senhor feudal e toda a sua comitiva, todos aqueles que acompanhavam ele quando ele viajava e passava na sua terra. Então você ia lá, se ele passasse, você tinha que albergar, isto é, dar guarida, dar moradia para eles lá, dar a dormida e dar a comida, chamado de albergagem, outro imposto. Mais um, esse aqui é interessante, observe esse aqui, chamado de mão morta.
O que era uma mão morta? Olha aí. Pagamento pela transferência do uso de terras de um servo, né? De um servo morto aos seus filhos. Custas de inventário. Então, se você morreu, você vai pagar por ter morrido, porque você vai passar dívidas, né, para o seu filho e ele ainda vai ter que pagar por isso. E formariagem, taxa de casamento, pagamento pelo servo para ter direito de casar com mulher não serva, por exemplo, com uma vilã, né? Se você casasse com alguém que não era servo, então você recebia aí, você tinha que pagar para o senhor feudal. Então vamos ver como é que isso aí era todo o sistema de vassalagem, né, de atrelamento, né, de fidelização. Vamos então ver como é que funcionava o tal desse processo de fidelização entre servos e senhor feudal? Vamos lá. Eu me declaro seu vassalo. Eu o reconheço como meu senhor. Você jura fidelidade a mim, o seu senhor? Juro. Você confia a mim como o seu senhor as suas terras? Sim, minhas terras pertencem ao meu senhor. Como o seu senhor, eu aceito a sua vassalagem e lhe prometo proteção e lhe entrego o direito às estradas que passam pelas terras como benefício. Muito bem, vejam lá, isso aí nós chamamos então de relação de suzerania e vassalagem. Essa é a relação de vassalagem. Vejam lá. Eram relações sociais horizontais estabelecidas entre dois nobres iguais do ponto de vista social, né? Eram do mesmo estamento, da mesma camada social. O sucerano era o nobre que concedia algum benefício, né, no caso o feudo, para os servos. Então, os moinhos, as pontes, para poder passar na ponte tinha que pagar. E o vassalo, quem era o vassalo? O vassalo era o nobre que recebia o bem, né? E por isso devia obrigação como auxílio militar, né? Ele também, quando precisava de guerrear, ele então ia para a guerra pelo senhor feudal dele. Medida em que os nobres recebiam bens e assumiam obrigações e laços pessoais de fidelidade mútua, ocorria a chamada enfeudação da Europa, processo complexo que formou um mosaico de feudos, reinos, condados e estados pontifícios. O contrato feudal era moralmente consolidado através de duas cerimônias, a homenagem e a investidura, como nós vimos aí no vídeo que nós acabamos de ver, certo? E aí nós temos a homenagem, que é o ato pelo qual o vassalo se declarava submisso ao senhor, jurando fidelidade e obediência, e a investidura, quando o sucerano entregava ao vassalo um objeto, uma lança, um anel, um galho de árvore que fosse, que simbolizava o seu feudo. E assim, então, se dava esse processo aí de vassalagem e suzerania, né? Era um processo de atrelamento, realmente, né? Entre o senhor feudal e os servos, ou os chamados vassalos. Os vassalos eram nobres que iam ter os servos menores que trabalhavam para ele no campo, mas ele também era um servo do senhor feudal, certo?